Entidades representativas de oficiais de justiça criticaram o vídeo divulgado por Jair Bolsonaro em que ele é intimado por uma oficiala dentro da UTI do Hospital Death Star em Brasília. As organizações classificaram a gravação como sensacionalista, mas se esqueceram que poucas horas antes Bolsonaro havia concedido uma entrevista com mais de 40 minutos ao SBT. Teve até deputado questionando o uso de máscara e se a caneta da oficiala não teria piorado a saúde do ex-presidente. É sério isso, gente. É sério. Teve gente botando a culpa na caneta. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Eu mereço, Dai, eu mereço. Acho que nós merecemos, Sofia. Alguém merece isso. Acho que alguém merece isso, nós merecemos. Sabe por quê? Porque, infelizmente, né, não dá para dizer que a gente só tem um presidente que a gente escolhe. A gente tem um presidente também que outras pessoas escolhem aí, ó. Um ex-presidente como o Bolsonaro e ainda infernizando as nossas vidas. É exatamente esse o termo, gente. Desculpa, não tem outro. O que a gente tem também é o seguinte: o Bolsonaro ele segue com a mania de poder, ele segue acreditando, porque foi isso que ele disse na entrevista do SBT, que ele tem condições de ser um candidato político em 2026, só que nós estamos em abril de 2025, o Bolsonaro segue inelegível até 2030. Todos os pedidos e processos de anulação da condenação junto ao Tribunal Superior Eleitoral foram derrubados, foram irrefutáveis, e o Bolsonaro ele tem uma e é isso, o Bolsonaro ele tem uma condenação que é irrefutável. Ele teve influência política em relação ao seu segundo processo aí de elegibilidade, de processo eleitoral, no seu segundo, sua tentativa de reeleição, e ele, por isso, está inelegível. Ele abusou de poder político, ele abusou de dinheiro político, ele abusou do seu poder. É inegável a decisão, por exemplo, da Polícia Federal de tentar proibir ônibus de seguir em determinadas regiões para votação. A gente tem muita coisa aí que não tem como anular a relação do Bolsonaro, que não pode estar legível nas próximas duas eleições. Então, é nessa de 2026 e a de 2030, até 2030. Dito isso, inclusive o Alexandre de Moraes ele deu uma entrevista recente para o Intercept, até o New York Times. Eu li o Intercept hoje falando sobre o Bolsonaro, eu lembrei dele. Mas não, New York Times. E o Alexandre de Moraes ele fala, inclusive, sobre isso. Independente da eleição, da votação, do julgamento de Bolsonaro sobre o dia 8 de janeiro, sobre a tentativa de golpe de Estado, ele segue inelegível, e isso é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e dificilmente o Bolsonaro ele vai conseguir reverter essa inelegibilidade. Só que ele ainda acredita nisso. E aí, o Bolsonaro, quando ele recebe a intimação no quarto da UTI, ele reclama sobre isso, e tem todo um processo que a gente vai falar agora, inclusive, determinadas classes aí de saúde questionando a oficial de justiça dentro do quarto da UTI. Todo mundo esqueceu uma coisa, que ele deu uma entrevista para o César Filho, que ok, não estava no quarto, mas a câmera estava, outras pessoas gravando estavam, os assessores dele ali estavam. E a entrevista foi de 40 minutos, e não foram com cortes, foi ininterrupta, foi pergunta e resposta. E o César Filho exibiu isso. Então, uma coisa pode acontecer e ele receber apenas uma visita que, de fato, poderia não ser gravada, poderia, mas ele também poderia questionar o posicionamento, a conduta da oficial, as informações que foram passadas ou não. Então, hoje, tanto a atuação não só de oficiais de justiça, como também de determinados grupos da polícia, são gravadas para preservar tanto as agentes, quanto aquelas pessoas também que foram ali intimadas. Né? A gente fala sobre a câmera corporal na polícia, por exemplo, é a mesma coisa, gravar uma ação de um oficial ou de uma oficial de justiça quando alguém está recebendo intimação. Nada mais é para salvaguardar aquele profissional que fez ali o processo de registro.
E aí, Sofia, eu vou te pedir, por favor, para trazer o primeiro vídeo, que fala justamente aí sobre as críticas a essa abordagem do Bolsonaro. Coitado do Bolsonaro, ele está tão enfermo que ninguém nem sabe, inclusive, que ele tem. Jair Bolsonaro, te lembra, né? Ele está internado, ainda se recuperando da última cirurgia que ele passou no abdômen. Durou ali 12 horas, há 2 semanas ele está internado. Né, que ele fez até agora. Isso. E ainda internado, ali num leito de UTI, recebeu uma intimação do Supremo Tribunal Federal, né, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, para abertura do processo penal sobre a tentativa de golpe de 2022. Tayane Mello, ele recebeu ali a oficial de justiça, reclamou pra caramba, mas o ministro usou ali acabou usando uma questão de... Ele já tinha participado até de entrevistas no hospital para autorizar esse cumprimento de ordem judicial, né, Tayane? Traz os detalhes para a gente. Bom dia. Entrevista, Paty, até uma live também que o ex-presidente fez nas redes sociais, acompanhado de apoiadores. Então, o STF viu tudo isso, né? Entrevista, live, e achou que ele estava em condições, sim, de receber o oficial de justiça para assinar essa intimação. Ótimo dia a você, a Cíntia, a todo mundo que acompanha a nossa programação. Já vou até começar lendo a nota do STF, justificando a ida da oficial de justiça na UTI. Então, o STF disse que a divulgação de live realizada pelo ex-presidente na data de 22 de abril, no caso anteontem, demonstrou a possibilidade dele ser citado e intimado hoje, né? No caso, ontem. Essa nota foi emitida ontem pelo STF. Então, o STF ainda disse em nota que, em virtude da internação do ex-presidente, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse normalmente receber o oficial de justiça. Então, o STF estava atento, viu que ele fez live, deu entrevista, considerou que ele estava apto a receber o oficial de justiça. Só que o ex-presidente ficou bastante chateado, reclamou bastante da oficial ter ido até a UTI, né, em plena recuperação ali dele, achou Que dó, que dó. Tô até chorando. que não era o momento. Essa intimação se trata, a gente lembra, da abertura de processo na Suprema Corte em relação àquela tentativa de golpe de Estado, em que o ex-presidente já se tornou réu. Ele precisava assinar essa intimação, assim como os outros já tinham assinado, acabou demorando por conta da internação dele de última hora, das cirurgias e de tudo mais. Então, ontem ele recebeu essa oficial de justiça. Em um determinado momento, o ex-presidente ele gravou todo o momento em que a oficial de justiça entra na sala da UTI. Em um determinado momento dessa gravação, ele até se irrita com uma das pessoas da equipe ali que estava no hospital, que estava na sala. A pessoa chegou a avisá-lo que a pressão dele estava subindo, ele não gostou de ser interrompido, já que ele estava conversando com a oficial de justiça, chegou a falar alto, né, se alterar ali com a pessoa do hospital. E depois disso tudo, a oficial de justiça, depois de uns 10 minutos... Pois é isso, né, gente? A oficial de justiça teve que explicar tudo para ele várias vezes, ele se justificando ali para a oficial de justiça. Não, mas a pessoa gravando, ele falou, não, mas olha, mas eu já fiz um pedido sobre isso, eu entrei com um pedido sobre aquilo, mas, gente, a função da oficial de justiça não é essa, tá? A oficial de justiça, naquele caso, a oficial estava ali para entregar a intimação, e citando ele no processo, ele estava ali apenas assinando que ele estava ciente que ele estava, que estava, né, como réu no processo e que ele iria responder esse processo. É só isso. É nada além disso, sabe? Naquela função ali, oficial, era literalmente, li que eu realmente estou ciente disso, assinei isso aqui, a mulher ia embora em 2 minutos, não precisava de quase nada daquilo, o registro de que ele tinha assinado, além da assinatura dele, e só a palavra da oficial, de fato, estava de acordo, mas quando a gente fala de grandes figuras políticas, ele poderia ter dito que ele ouviu qualquer coisa daquela oficial, inclusive que ele não foi informado do que se tratava a documentação, ele podia ter dito qualquer coisa. Então, a filmagem, ela basicamente serve para salvaguardar esse quesito. O que ele fica chateado foi justamente que mostrou um momento de vulnerabilidade dele, que ele não queria ser intimado, que saindo do hospital ele realmente poderia começar a dar o que a gente chama aqui na Bahia de zigue, né? Que é fugir ou se esconder para não receber o processo de intimação, e aí se tornaria um grande problema jurídico, de verdade. Porque desde quando ele não é
não assina a intimação, desde quando ele não é intimado oficialmente, de fato ele não pode estar, né, no processo, não pode responder a um processo, não, estar no dia do julgamento, quando ele não foi informado sobre isso. Então, a gente aí sim teria realmente um grande problema, mas desde quando ele assinou, ele está ciente, o processo corre. E é esse o problema do Bolsonaro. Eles vão tentar qualquer brecha legal para fazer com que isso não aconteça, com que esse processo não corra, como eles vêm tentando até agora, né? Mas é muito difícil, nesse caso, driblar aí o Supremo Tribunal. Que bom. E dito isso, Sofia, eu vou te pedir para trazer a segunda, uma matéria da Metrópolis, só porque é interessante. Olha só o que aconteceu logo em seguida, né? Que o Bolsonaro teve esse vídeo divulgado, a gente começou a receber matérias assim, ó, que a pressão de Bolsonaro subiu bastante com o oficial de justiça, de justiça do STF, né, que foi lá entregar a intimação. Por favor, Sofia, a foto é a melhor foto. E o Bolsonaro bravo, dizendo que era. Eu não vou mostrar a foto, né? Mas o Bolsonaro bravo, não é a mesma matéria do Metrópolis, né? Que ele estava na cama de hospital, porque isso rodou, só que assim, o Bolsonaro rodou, a pressão do seu subiu bastante. Essas imagens do Bolsonaro na cama de hospital rodou bastante uma ideia de Bolsonaro como vítima, não como Bolsonaro conseguindo argumentar sobre o seu processo legal. E é interessante saber qual a imagem que queriam passar. Ele recebeu essa intimação da oficial, ela mudou bastante a postura do Bolsonaro. Ele voltou a ser o Bolsonaro agressivo de sempre. Vou te pedir para trazer agora sim a matéria da SBT, Sofia, porque o Bolsonaro, no dia anterior, tinha dado essa entrevista de 40 minutos para o César Filho. Foi uma entrevista muito longa, ganhou exclusivo SBT, né? O ex-presidente fala sobre a recuperação na nova cirurgia, o processo no STF, as eleições de 2016, entre outros temas, ao SBT Brasil. E nessa entrevista, inclusive, ele fala, né, que é o grande candidato da direita, é o maior candidato da direita da América Latina. Ele se coloca num local que ele não está mais, ele tenta ainda vender saúde, vender longevidade, que ele não tem. Ele não tem porque agora ele passou por uma cirurgia, não é isso. Ele não tem mais saúde política. É importante a gente colocar. Foi exatamente assim que ocorreu o momento em que Bolsonaro ficou bravo, né? Por favor, por favor, por favor! E Não, eu aí, só queria destacar uma coisa. O pessoal falando, né? Ai, meu Deus, a pressão do Bolsonaro subiu bastante. Pois quando foram avisar ele pra isso, ele xingou a pessoa da equipe, né? Não xingou, mas assim, ele gritou, isso dá pra dizer, ele gritou com a pessoa da equipe que estava avisando ele que a pressão dele estava subindo. E daí, em outro momento, no finalzinho do vídeo, ele arranca o manguito do equipamento que estava medindo a pressão dele. Então, ele próprio não se importava com a pressão dele. Pro pessoal ficar fazendo esse pois é. drama. Mas é isso, Sofia. Aí é um ponto, sabe? A interação de Bolsonaro, a cirurgia de Bolsonaro, a gente vai pontuar isso no finalzinho, talvez não tenha muita questão em relação à saúde, efetivamente, não. Isso não quer dizer que o Bolsonaro não precisasse da cirurgia, mas que essa cirurgia poderia, inclusive, ter acontecido em qualquer outro momento. E aí eu vou te pedir para trazer o outro vídeo que fala justamente apenas da saúde do Bolsonaro, pós, né, que é o novo boletim de saúde, porque ele resolveu que teria que fazer vários exames após essa pressão dar uma leve alterada. Gente, eu sou uma pessoa hipertensa, tá? Eu sei que todo mundo que tem um pico de pressão, mas assim, eu sou uma pessoa hipertensa. Se eu for levar em consideração essa pressão do Bolsonaro, eu estaria morta, inclusive. Tá? Vamos Falando do lá, Sofia, vamos Bolsonaro, lá. vamos ao boletim médico dele, que acaba de sair. Inclusive, ontem, enquanto nós estávamos ao vivo aqui, tinha saído o boletim médico falando sobre a piora do estado de saúde dele e novos exames que precisariam ser feitos. Esses exames foram feitos e esses exames descartaram complicações do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo esse novo boletim médico divulgado agora há pouco. Tomografias de tórax e abdômen foram realizadas e, segundo os resultados, foram compatíveis com a evolução normal do pós-operatório. Os exames foram feitos ontem, após Bolsonaro apresentar uma piora no quadro clínico e também nos exames laboratoriais de fígado. O ex-presidente segue em jejum
e agora com uma pausa temporária da nutrição parenteral por meio da veia. Segundo o boletim médico, apresenta-se estável clinicamente e sem novos picos de elevação da pressão arterial. Foram tomadas medidas para o controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado. Não há previsão de alta da UTI e os profissionais mantêm a fisioterapia motora. Bolsonaro está internado desde o último dia 13, quando passou por uma cirurgia que durou mais de 12 horas para desfazer essa obstrução intestinal e reconstruir a parede intestinal. Essa é a 6ª cirurgia que foi realizada pelo ex-presidente desde que ele levou uma facada no abdômen, isso durante as eleições de 2018. Ele... É isso, Sofia. Cadê o histórico de atleta? Bem lembrado. Bem lembrado. Sabe? Cadê a pessoa aí vendendo saúde? Em várias entrevistas, quando o Bolsonaro foi questionado sobre a saúde, ele disse: estou vendendo saúde. Olha, se vender o que tem, eu acho que não sobra muita coisa, não, tá? Só fica com esse questionamento aí. Eu não vou começar a falar, e daí? Eu não sou coveiro, não sou médico, porque vamos lembrar que lá em 2020, quando foi questionado sobre o número de mortes para a Covid, o Bolsonaro falou: e daí? Eu não sou coveiro. Ele questionou isso, ele disse isso à imprensa. Foi um escândalo. A gente teve uma CPI da pandemia da Covid e o Bolsonaro foi inocentado por acordos que foram feitos do Centrão com o PL. Então, dito isso, eu não sou a pessoa que me comovo, não. Vou repetir, eu sou de fato, eu sou hipertenso, não é brincadeira. Então, assim, uma pressão levemente alterada no momento que você está, né, estressado, gente, ela vai alterar mesmo, tá tudo bem, enfim, né? Os médicos sabem o que fazem, o boletim médico do Bolsonaro diz que ele está estável e segue toda a sua rotina normal, sem novos picos. O pico foi apenas pelo estresse ali de receber intimação que ele não queria receber. Acontece com todo mundo quando tem uma notícia ruim. Mas só que olha o que a direita está fazendo, Sofia. Vamos botar o vídeo do Zucco, da entrevista do deputado bolsonarista? Bora. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, falou em perseguição. Por mais que a gente acredite dessa perseguição tão clara e objetiva que está acontecendo, tu mandar um oficial de justiça, não sei qual era a qualidade das máscaras, não sei o que tinha naquela caneta, material que não está esterilizado, são possibilidades que acabam prejudicando. É uma demonstração que essa perseguição não tem limites, não tem tamanho, não tem respeito, não tem humanidade. O líder... Quer que eu faça o quê? Não sou esterilizadora. Olha, Cara, eu Sofia, acho muito engraçado eles ficarem com isso, porque todas as outras vezes que toda aquela. Gente, mal essa oficiala de justiça saiu, ele tava gravando o vídeo do lado Malafaia. Então a gente não sabe o que tinha na máscara dela, mas logo em seguida o Malafaia chegar sem máscara não é problema. Ai, que incrível. eu ia dizer exatamente isso, sabe? O Malafaia nem sequer usou máscara. A gente percebe também, a oficial, ela tá com uma máscara que parece ser descartável por baixo de uma máscara de pano. A oficial, ela está com uma máscara, sabe? E depois a máscara de pano. E ainda assim, gente, se existisse alguma restrição para a entrada da oficial na UTI, os médicos avisariam quando você está em uma UTI, por exemplo, no setor de queimados ou num setor que pode ter esse risco de infecção, que também seria o caso do Bolsonaro se não estivesse recebendo tanta gente, enfim. Você passa por um processo de esterilização antes de você visitar uma pessoa. Alguns hospitais têm a própria câmara ali de esterilização, outros colocam uma roupa, outros pedem para você borrifar um produto. Tem procedimentos do próprio hospital, e se essa oficial ela não foi orientada para fazer isso antes de entrar naquela sala, é porque apenas a máscara bastava. Isso não deveria ser questionado pelo Zucco. E um detalhe é que outra coisa que derruba ele é justamente o boletim médico do Bolsonaro. Ele não pegou uma infecção por causa da caneta que não estivesse esterilizado da oficial de justiça, da oficial de justiça. Ele pegou, ele teve apenas um pico de pressão que até o momento a pressão dele está estável, e nenhuma outra informação aí.
de problemas, de complicações de saúde foi identificado até o momento. E me interessa, inclusive, Sofia, que essa mesma turma falava que não era para ficar em casa nem usar máscara. Aí hoje ele se preocupa com a máscara que a oficial ali estava utilizando no momento da entrega da documentação, para a gente ver quanto é contraditório esse discurso e o quanto eles se utilizam do que eles querem. Esse tipo de narrativa deles é seletiva, é violenta e serve apenas para proteger gente como não só o Bolsonaro, mas gente que muitas vezes tem medo da lei. Por isso que eles tentam modificar tanto a lei para benefício próprio, né? Que pena que dessa vez não conseguiu. Oh, que pena, gente, que pena. Vou soltar o foguete. Foi mal, Sofia. Beleza. Eu acho que assim, eu vi algumas notas das entidades que representam os oficiais de justiça e eles estavam criticando bastante o Bolsonaro por ter filmado, né, de maneira sensacionalista aquilo, e estavam dizendo que ela não, a oficial não tinha autorizado a filmagem nem a divulgação do vídeo e que iriam ser tomadas as medidas cabíveis. Eu realmente fico esperando que isso tenha alguma consequência para Bolsonaro, porque ele usou ela como palco. Ele usou ela como palco Sim, para fazer discurso político. A verdade é essa. sim, Sofia, eu tinha esquecido de dizer isso, mas sim, tanto o Sindicato do Judiciário do Distrito Federal, que eu não gosto muito por algumas questões, mas é uma unanimidade entre todos os sindicatos de defesa dos oficiais de justiça, que esse tipo de abordagem que o Bolsonaro e seus correligionários fizeram aí com a oficiala, é uma abordagem violenta, porque ela estava apenas no cumprimento legal. Quem determinou que ela estivesse naquele local, naquele momento, foi o STF, identificando que ele estava apto a receber a intimação. Não, à toa, ele estava fazendo live, dando entrevistas, recebendo vários colegas ali no hospital. Então, se houver alguma crítica a ser feita, tem que ser direcionada ao STF, não há profissional que foi entregar. E aí também tem toda uma questão, né? Se fosse um homem, o posicionamento seria o mesmo. Isso aconteceu, de fato, é contra o judiciário, eles direcionam contra um corpo, contra uma pessoa. Por que eles direcionam contra uma pessoa e não novamente voltam a dizer o STF errou, qual é o medo, né? A gente sabe que é uma questão de medição de força. Infelizmente, essa moça ela chegou a ser atacada, ela está sendo, né, orientada pelo sindicato e por outras entidades, mas ela estava na prerrogativa da função. Ela tinha uma intimação que foi batida, que ela tinha o direito de entregar ali, porque um órgão superior determinou que ela fizesse aquilo, ela estava no cumprimento do seu trabalho. Então, eles podem chorar e reclamar tranquilamente, mas ela estava fazendo o seu trabalho, estava correta, porque se ele teve condições de fazer a live e de fazer outras entrevistas como essa, né, de mais de 40 minutos, porque 40 minutos foi de entrevista, mas teve o pós, né, teve o pré e teve o pós. Se ele tem condições de fazer tudo isso, gente, e a gente está falando de uma entrevista extensa. Após uma cirurgia, pronto, eu fiz uma cesariana. Após a cesariana, eu não tinha condições de dar uma entrevista de 40 minutos, eu estava acabada. Se o Bolsonaro, depois de uma cirurgia de 12 horas, consegue dar uma entrevista dessa, ele está bem. A gente precisa pontuar isso. Ele está bem, ele tem condições da entrevista. Então, qual é o problema de assinar um documento que levaria 2 minutos? De fato, ele pode mandar áudio para chorar, não tem problema. Beleza. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo logo nós voltamos com mais Plantão do Meteoro.